Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém? Tá fraco esse amém, hein? Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. É muito bom nós estarmos juntos aqui. O Senhor que nos revigora as forças, nos dá uma nova visão, centraliza, a nossa mente, os nossos olhos para um lugar só. Então é muito bom quando a gente está aqui para receber do Senhor, ainda continuar recebendo, as instruções, continuar recebendo do Senhor uma palavra de conforto, de esperança. Então vamos colocar em pé e vamos buscar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Não tenha pressa para sair da presença do Senhor e nem para entrar na presença do Senhor, Acalme o seu coração agora. Deixe que o Espírito Santo de Deus comece já a ministrar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o seu Santo Espírito verdadeiramente ministre sobre os nossos corações. Nós rendemos os nossos corações, a nossa mente ao Senhor neste momento. Fala conosco, Senhor. Desejamos, ansiamos e precisamos ouvir a sua voz. Somos falhos, pecadores. Deixamos a Deus as emoções, as situações tirarem a nossa paz, a nossa paciência. E às vezes, quando nós estamos nervosos, impacientes, abatidos, tristes, fazemos as piores escolhas possíveis. Então Deus nos ensina a sermos mesmo dependentes do Teu Espírito. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos longânimos, pacientes, perseverantes na vontade do Senhor. Na vontade do Senhor que é boa, que é perfeita e é agradável. Ó Espírito Santo de Deus, instrui-nos, guia-nos, seja mesmo nosso caminho, nossa luz, nos dando direcionamento, movendo-se nas nossas vidas, em nome de Jesus. Visita a vida de cada um aqui, a família de cada um aqui, o lar, a casa de cada um que está aqui nesta manhã, daqueles que estão ainda a caminho. Guarda suas vidas, Senhor. Continua conosco nessa manhã. Sei que o Senhor sempre está conosco, mas que nessa manhã o Senhor venha a continuar a falar, a ministrar nossos corações aquilo que o Senhor já vem trabalhando às vezes durante toda essa semana. Ou aqueles, às vezes, a gente não conseguiu, algumas pessoas não conseguiram nem parar para orar. Então, Deus, que esse seja um momento que a gente consiga, ó Pai, romper em oração, romper, simplesmente chegando diante do Senhor. Às vezes a gente quer orar, não consegue orar 5 minutos, mas se a gente simplesmente parar e acalmar o nosso coração, permanecemos diante do Senhor, com certeza a gente vai ficar 1 hora, 3 horas, porque o Senhor tem muito para falar. Então fala conosco nessa manhã, Senhor. Usa cada momento, usa cada situação deste culto para falar conosco, seja no louvor, no ofertar, no cumprimentar o irmão ao lado do visitante, seja, Senhor Deus, no momento da ceia, da palavra, da oração. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós não queremos sair deste lugar sem que o Senhor tenha falado profundamente aos nossos corações. Então estabelece nesse momento, neste lugar, o seu reino, e dentro dos nossos corações o seu reino e a sua vontade, em nome de Jesus. Entregamos tudo que nós temos a Ti agora, Senhor. Nosso respirar, nossa vida, toma tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos nessa manhã, Senhor. Tu és a razão da nossa vida. Oh, aleluia. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Do que eu fizer, que eu falar, seja para adorar.
Cante ao Senhor. Que minha vida cante a ti. Diga isso ao Senhor. Que minha vida cante a ti, Senhor. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Somente a ti, Senhor. Entregue-se completamente. Minha vida te dou, sacrifício sou. Quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. E minha vida cante a ti, é o meu desejo. Que minha vida cante a ti. Em cada momento eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. E minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia. Que 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 minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Recebe o louvor. Que minha vida cante a ti. Toma em tuas mãos. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante. Que minha vida cante. Aleluia, Senhor. Recebe o louvor da tua noiva, da tua igreja nessa manhã. Queremos nos entregar totalmente nas suas mãos e fazer mesmo o Senhor sorrir. E minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga: que bom que você está aqui para adorarmos ao Senhor. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. Amém? Você crê que Jesus está aqui? Então dê o seu melhor, a sua adoração em espírito e em verdade ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, amém? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, está desviado, irmão. Tem que aceitar Jesus de novo e ter uma vida de oração, amém? Que vai fazer com que a nossa existência glorifique o nome do Senhor. Louvar a Deus é muito mais do que cantar. Louvar a Deus é vivermos uma vida em Cristo que venha glorificar o nome do Senhor. E por isso precisamos orar, porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne é a nossa pior inimiga, mas ela vai ser subjugada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te adorar e te louvar, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos como família, como corpo de Cristo, para adorar e louvar ao Senhor. Obrigado por esse dia de uma maneira especial que estaremos celebrando a ceia do Senhor, relembrando a morte, o sacrifício do Senhor, mas também a sua ressurreição. A nossa vitória é a vitória do Senhor. Ao terceiro dia ressuscitando, venceu a morte e o inferno e escreveu os nossos nomes no livro da vida. Te louvamos e te adoramos, ó Pai. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, e que durante a semana o nosso andar seja o andar na tua presença. Ó Deus, que o nosso respirar, como a tua palavra diz, todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Que possamos louvar ao Senhor pelas mínimas coisas, que possamos contemplar a mão do Senhor, nos guardando, nos protegendo, suprindo as nossas necessidades e nos guiando no caminho que conduz à vida eterna. Te louvamos e te adoramos no nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue carmesim, faz-nos santo como tu és santo, Senhor, para que possamos participar de maneira digna da mesa do Senhor. A tua palavra diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez vamos adorar ao Senhor com as nossas palmas. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar e nós vamos ver as nossas comunicações desta manhã. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações. É muito comum vermos pais estressados por causa dos filhos. As crianças, assim como os adultos, fazem coisas erradas, têm sentimentos inadequados e sentem-se tristes e culpadas por isso. A correção ensina à criança que o erro traz consequências ruins e isso a desmotiva a repetir. A correção também mostra quem tem autoridade e que sua palavra deve ser obedecida. Outro fator positivo da correção é que a criança sente que pagou pelo seu erro, e isso produz nela uma sensação de leveza. A Bíblia não coloca a correção como o outro lado da moeda. Ao contrário, diz que quem ama, corrige, e também diz que quem corrige livra a alma do seu filho do inferno. Não negue esse bem ao seu filho. Se ele está muito irritado, desafiando sua autoridade, incidindo em ações que já foi ensinado a não fazer, talvez seja a hora de conversar com ele. Chame-o e fale baixinho e calmamente para só ele ouvir. Meu filho, as suas atitudes estão me dizendo que você precisa ser corrigido. Estou certo? Com certeza ele vai refletir e parar. Caso não aconteça, é hora da disciplina, e cada pai sabe o que fazer nessa hora. Filhos não são fonte de irritação, mas de alegria.
O Mini esclarece aos pais de crianças e pré-adolescentes que o sistema de identificação oferecido pela igreja a seus filhos é extremamente importante para a segurança, controle de assiduidade, assim como para as providências com recursos a serem investidos no ensino durante os cultos regulares e para os dias de ensaio dos grupos de coreografia. Esse cuidado deve ser observado para que crianças e pré-adolescentes sejam atendidos com a qualidade que merecem. Pais, contamos com vocês! Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. É por meio da graça de Deus derramada em nós que vivemos para ser cada vez mais parecidos com Jesus. É por meio dessa maravilhosa graça que as obras que fazemos já não são mais da carne, e sim do Espírito. Venha adorar a Deus conosco e agradecer por essa graça transbordante derramada sobre nós, por meio do sacrifício e da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Musical de Páscoa da Primeira Batista, Graça, nesta sexta-feira chamada Santa, dia 14, às 5 da tarde e também às 7:30 da noite. Convide aqueles que precisam conhecer essa graça libertadora para estarem aqui conosco. A entrada é gratuita, mas se você, seu familiar ou amigo não estiver em Campo Grande nesta data, podem assistir ao vivo pelo nosso site umb.org.br, atentando para o horário de Brasília, às 18 e às 20h30. Em nossa igreja são membros cerca de 465 pessoas com a idade superior a 60 anos. Para estas pessoas, estamos começando o projeto Viva a Vida. Entendemos que a terceira idade deve ser um tempo de alegria, de novas descobertas, dinâmico e de grandes mudanças e desafios, que devem ser encarados e vencidos. Este ministério se propõe a trazer o brilho dessa fase da vida, pois sabemos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Venha participar da nossa primeira celebração na próxima quinta-feira, dia 13, às 2 da tarde, na Sala 113. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bom estar com os irmãos nesta manhã. Nós estamos falando no Mini com as crianças sobre o livro de Êxodo, sobre o povo de Israel, quando estava ali no deserto. E hoje nós vamos ressaltar a importância de sermos consagrados ao Senhor, todas as partes do nosso corpo. O povo estava no deserto e eles já haviam construído o tabernáculo, com todas as ordenanças, os detalhes que Deus havia estabelecido. E então agora Deus pede que eles estejam consagrando todas as partes do tabernáculo, porque aquela era a maneira de eles estarem na presença de Deus, através do sacerdote. E isso é o que eles desejavam. Então Deus diz a eles, olha, consagrem todas as partes, unjam com óleo. Vocês precisam entender que tudo, cada detalhe precisa ser consagrado ao Senhor. E nós sabemos que o tabernáculo, ele nos lembra templo, né? E a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então as crianças vão aprender que o nosso corpo, tudo nós precisamos consagrar ao Senhor. E existem algumas partezinhas do nosso corpo que são mais difíceis, né? A boca, né? Às vezes, né, as mãos são mais difíceis de consagrar. E as crianças vão entender isso, que elas precisam consagrar tudo. Todas as suas habilidades, o seu falar, o seu agir, o pensar, o andar, por onde elas passarem. Que tudo precisa ser consagrado para o serviço do Senhor, servir ao Senhor. As crianças estão tendo a oportunidade de fazer isso desde agora. Então, elas vão ter uma vida inteira para viver para Jesus, para fazer para Jesus e alcançar outras pessoas através das suas habilidades, de sua vida, do seu corpo consagrado ao Senhor. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos falar o versículo todos juntos. Convido vocês a falarem comigo. Vamos lá? E dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. Levítico 8:10c. Sou do Senhor, nós somos do Senhor. Estenda a sua mão, interceda por essa geração, pelos facilitadores, para que eles transmitam a mensagem como o Senhor deseja.
Pai, nós entramos na Tua presença com alegria, ó Deus, te agradecendo, ó Deus, pela Tua beleza, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, te agradecendo pela Tua igreja, te agradecendo, ó Deus, por essa equipe que o Senhor tem usado no Ministério Infantil. Pai, te agradecendo pelas crianças, pré-adolescentes que têm vindo até a Tua casa para ouvir a Tua palavra. Pai, nós queremos clamar, ó Deus, por essa geração, para que, ó Deus, continue sendo uma geração que caminhe na Tua presença, que entregue tudo, ó Deus, para o Teu louvor, que consagre, Senhor, realmente toda a sua vida, tudo que forem fazer para a Tua adoração, ó Pai. Pai, nós entregamos a vida dos facilitadores, pedimos que o Senhor continue usando, alcançando a família de cada facilitador, derramando graça, derramando saúde, alcançando aqueles que estão enfermos, ó Pai. Nós colocamos tudo diante da Tua presença, pedimos o revestimento do Senhor sobre a vida desses líderes que têm estado à frente das crianças e dos pré-adolescentes, Pai. Derrama a Tua unção mais uma vez nesta manhã, usa as nossas vidas para glorificar o Teu nome através do ensino na vida das crianças. Pai, nós colocamos diante da Tua presença, pedimos realmente o Teu direcionamento, o Teu cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças aqui na frente, pré-adolescentes lá no fundo e as crianças da Escola do Discípulo já estão nas salas. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, pelas crianças, e o Espírito Santo as acompanha ali na sala, que elas recebam o conhecimento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns aos pais, parabéns aos professores, aos facilitadores, a Vasti, a esse ministério tão importante na vida da igreja, que é o ministério com as crianças. E você vê que agora está surgindo um novo ministério. E eu já vesti a camisa. Viva a vida. Diga comigo. Viva a vida. A vida é para ser vivida em todas as fases dela. Então nós temos uma fase tão importante que é a infância. O ministério da nossa igreja investe muito na vida das crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que até quando se envelhecer não se esquecerá dele. Amém? Mas também agora há um novo ministério para trabalhar com a terceira idade. Eu não vou nem perguntar quantos aqui tem 60 anos ou mais, mas você é convidado a participar, ajudando ou participando efetivamente das programações. Então, nesta quinta-feira, 2 horas da tarde, das 2 às 4, das 14 às 16 horas, então, está começando então um evento para a terceira idade. Vem ajudar. Você vai estar investindo, amém, na vida de pessoas que serviram a Deus muitos anos na igreja, como a irmã Judite, não é? Quando eu vim à igreja, eu cresci muito espiritualmente com a irmã Judite, irmã Isaías, Leonor, aqui ainda no templo antigo, orando, todos os dias de manhã vindo, e às vezes agora não tem mais condições de vir à igreja, não é? E nós então, às quartas-feiras tem o Ministério Cuidar do Rebanho, que nós visitamos os enfermos, os idosos, e agora na quinta-feira teremos esse projeto para investir na vida daqueles que investiram tanto na nossa igreja, na nossa vida, porque se estamos aqui, é porque outros vieram, outros contribuíram, outros trabalharam para que nós pudéssemos estar usufruindo deste tempo na nossa igreja. Amém, irmãos? Então você que é mais novo também, venha participar, venha ajudar. Vai ter uma equipe que vai ficar na quinta-feira à tarde ali na frente. As pessoas vão estar descendo do carro, nós vamos estar encaminhando. Será na sala 113. A Raquel, nossa missionária, não é, esposa do pastor Leno, é que está à frente deste trabalho, e vai ter muitas programações bem interessantes para esta fase da nossa vida. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, amém? E na sexta-feira, a cantata da Páscoa, amém? O culto de Páscoa, então, será às 17 horas e às 19h30, é uma grande oportunidade para você convidar o seu vizinho, a sua vizinha, seus conhecidos, parentes, para vir, amém? Aprender o que é Páscoa, a libertação que recebemos através do Senhor Jesus, amém? Para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Vamos ver agora o nosso momento da missão.
Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz, feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, eita terra linda. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Graça e paz, amada igreja. Sou Joene, missionária aqui da Primeira Batista, enviada desde 2014 para o Nordeste para atuar no sertão nordestino. Meu nome é Francivaldo, eu sou obreiro da Missão Juvep e estamos aqui para compartilhar o nosso ministério com vocês, amada igreja. E essa é Franciene, nossa filha paraibana da Gema, nascida em João Pessoa, que completou 8 meses agora no mês de janeiro. É com muito amor, é com prazer que o nosso chamado ele é feito no sertão. Nós conhecemos a Juvep em 89 e tivemos a oportunidade de ir para o sertão em Biara. É o Alto Sertão da Paraíba, um lugar muito quente, lugar que precisa do amor de Jesus. Nós amamos pregar ao sertão e sempre nos questionávamos quem iria ficar naquele lugar, quem iria dar continuidade aos trabalhos da Juvep, porque muitos vão, cerca de 100, 120 pessoas vão para aquele lugar evangelizar e logo após os 30 dias todos vão embora. Então nós oramos e Deus falou conosco que a gente poderia servir ao Senhor no sertão. E é com grande amor às almas perdidas que estamos lá. No ano de 2016, nós estávamos ainda na base da Missão Juvep, ali em Cabedelo, na Paraíba, servindo meu esposo na assessoria jurídica e eu na parte de secretaria geral. E também nós ajudamos na congregação de uma igreja batista na Vila Feliz, que é uma comunidade carente, é uma favela na região lá de Cabedelo também. E ali nós trabalhamos com a escola bíblica dominical, com ministração de louvores, com evangelismo de casa em casa, discipulados. Então foi um tempo muito bom, precioso nesse ano de 2016, o trabalho que nós fizemos ali. Em certa oportunidade no evangelismo, a gente pôde se deparar com uma senhora. O nome dela é Dona Teresa. E ela tinha um sonho, ela pedia a Deus para morar perto de uma igreja evangélica. Neste momento a gente estava fazendo a campanha dos 21 dias de jejum e oração pelo sertão nordestino. E ela participou, indo todos os dias para aquela igreja, mesmo com as dificuldades naturais, porque na época ela tinha 98 anos. E ela pôde conhecer o Senhor, ela tinha um câncer no intestino, e durante essa campanha ela foi curada. Deus usou a gente, Deus usou as irmãs que estavam lá no círculo de oração e ela foi curada e para a honra e glória do Senhor. Ela pôde tomar essa decisão. Quando ela se converteu, um mês ela faleceu, não devido ao câncer que ela tinha, mas foi de uma queda e Deus preparou a vida dela com discipulado, com a palavra e ela pôde crescer espiritualmente. Os nossos planos, nós estaríamos já atuando no sertão desde setembro de 2016. Porém, meu esposo é funcionário do Tribunal de Justiça e ele pediu transferência para o sertão da Paraíba, para a cidade de Itaporanga. E é a região do Vale do Piancó que nós queremos trabalhar ali com plantação de igreja, pois é uma região muito carente do evangelho e tem vilas, povoados que não têm presença evangélica. Nós estaremos firmando esse trabalho lá.
Vai começar a plantação de igreja na cidade de Emas, com parceria com o pastor Moraes, na primeira igreja batista do Castelo Branco, de João Pessoa. E através dessa igreja nós estaremos apoiando no evangelismo e discipulado. E nós vamos também plantar igrejas ali, pelo menos umas 10 igrejas nesses próximos anos. Queremos que a igreja nos apoie. Nós precisamos muito do apoio em oração da igreja. Que lá é uma região opressa, com famílias destruídas. Então nós precisamos dessa cobertura espiritual da igreja. E também precisamos de obreiros, né? Que a igreja ore para que Deus levante obreiros para ajudar. Porque são poucas pessoas que querem ir para o sertão, porque é uma região seca, região que falta água. Então é uma região carente, não só de água, de estrutura, mas também da palavra de Deus. Nós pedimos oração também, amada igreja, pela nossa questão financeira e também pela nossa adaptação na cidade de Itaporanga, né? Que é uma cidade nova e lá a região é quente, falta água e a questão da adaptação no local com a nossa filha também, Franciene. Eu agradeço a Deus por essa igreja, pelo apoio que ela tem nos dado durante esses anos e que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Que maravilha, né, irmãos? A Joene, aqui da nossa igreja, trabalhando com missões, fazendo viagens missionárias, sentiu o chamado, junto com seu esposo, para dedicar a sua vida num lugar tão difícil, e eles pedem o apoio da igreja, e nós vamos apoiar, amém? Vamos apoiar orando, contribuindo. Por isso nós temos o momento do ofertório, a OMF, a Oferta Missionária de Fé, que mantém muitos missionários no campus, ajuda muitos projetos sociomissionários também, e nós vamos estar então daqui a pouco ofertando ao Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas. Mas antes disso, queremos conhecer as pessoas que estão aqui conosco nesta manhã, adorando, louvando ao Senhor, que não são membros da nossa igreja. Se você não é membro da nossa igreja e está aqui nesta manhã, nós queremos ter a alegria de conhecer você e de cumprimentá-lo. Por gentileza, se coloque em pé quem não é membro da nossa igreja, está aqui conosco. Cadê os nossos? Olha ali, um casal, uma salva de palmas ao Senhor. Lá no fundo ali, ó, mais pessoas. Vamos cumprimentá-los aqui no meio. Seja bem-vinda, minha irmã. Ali, um jovem. Amém? Sejam muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela equipe de louvor. Deus abençoe. Nós vamos estar agora louvando ao Senhor e você vai ter a oportunidade de cantando, adorando e trazendo também em adoração o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Glória a Deus. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Estou subindo pra um lugar mais alto.
Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Os olhos estão em ti, Jesus. Vamos ver só com suas palmas. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Pode se assentar. Deus é bom o tempo todo, né? E o nosso alvo é Ele mesmo. Jesus é muito maravilhoso. Que bom estar aqui com os irmãos. Nesse dia de domingo, onde a gente tem ceia. E está perto da Páscoa, a celebração da Páscoa. E eu queria antes mesmo, até dar uma alteradinha aqui no programa, Alex. Eu vou trazer a meditação, a mensagem primeiro, depois nós vamos passar a ceia, porque tem tudo a ver. Então, se os irmãos quiserem se assentar. Semana que vem, as pessoas separam um tempo para falar sobre Páscoa. E, diferentemente do Natal, essa é uma data que fecha mais com o calendário bíblico do Antigo Testamento ou do calendário judaico. Mesmo porque é quase que impossível que Jesus tenha nascido na época de dezembro, no Natal, por várias questões, praticamente impossível. Não tem jeito de Jesus ter nascido no Natal. Mas essa é uma festa que as pessoas se lembram para dizer, olha, Jesus nasceu. Uma outra festa, com certeza, e talvez a maior marca do cristianismo seja a Páscoa, porque quando você fala, por exemplo, de símbolo do cristianismo, do que você se lembra? Quando você fala, vou pôr o símbolo do cristianismo, você põe um berço? Não. Vou falar sobre o símbolo do cristianismo, você põe um túmulo vazio? Bom, pode ser que sim, né? Mas não é natural, não é comum. Você teria que explicar, o berço é porque Jesus nasceu, olha, o túmulo vazio é porque Jesus não está mais no túmulo. Mas quando você põe uma cruz, as pessoas são remetidas ao cristianismo, sim ou não? Então, para você perceber
que o marco que divide a história é a cruz de Cristo. É a sua vida, o seu sacrifício ali, onde o seu sangue é derramado. Mas de onde que veio essa história? Por que essa tal de Páscoa? Por que é Páscoa? Por que é ceia? O que Jesus estava fazendo quando ele celebrou a primeira ceia? Ele estava celebrando a Páscoa. O que é Páscoa? O que significa? Se uma pessoa perguntasse para você o que é Páscoa, o que você diria? Talvez você usasse a palavra, não, Páscoa é passagem, né? Hoje muito se usado. Passagem de que lugar? De onde para onde? Passagem. Páscoa é libertação. Ok, talvez seja até uma palavra mais autoexplicativa do que passagem, né? Mas Páscoa é libertação. Ok, libertação, quem que estava preso? Quem que foi livre? O que é isso? Então, eu quero convidar você que ama a palavra de Deus a estudar um pouquinho mais a respeito da Páscoa. E qual é a ligação que a Páscoa tem com a ceia? Está pronto? Está pronto a descobrir na palavra de Deus o sentido original da coisa? Porque apesar de, por exemplo, na cultura caldeia, tem um sentidinho de Páscoa, não passa muito longe do que é a Páscoa instaurada dentro da cultura do Antigo Testamento no meio do povo judeu, passa muito longe. Então a Páscoa é tipicamente uma festa celebrada, demonstrada, escrita e deixada narrada por Moisés, e nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos aprender um pouquinho sobre Páscoa, libertação. Olha que coisa linda, né, gente? Que maravilha é essa palavra de Deus, ela é muito linda realmente. Então, nós vamos aprender, beber direto na fonte. Êxodo capítulo 12, se você tem sua Bíblia de papel, é logo no começo da Bíblia, né? No Antigo Testamento, no Pentateuco, segundo livro da Bíblia, né? Capítulo 12. Se você está acessando, eu não sei como você pode fazer aí no seu programinha de Bíblia, seja ele qual for. Geralmente os programinhas de Bíblia, quando você clica em cima assim, ele põe para você deixar por favorito, algum tipo de marcação, para depois você lembrar, porque esse texto, ele é muito importante, E se você está na Bíblia de papel, com a Bíblia de papel, talvez você tenha o costume de grifar. Tem gente que traz caderninho, guarda muito bem esse capítulo da Bíblia, porque ele é um capítulo super importante. Então, Êxodo capítulo 12, eu vou ler na NVI, nessa tradução, os irmãos podem acompanhar. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Bom, então, primeiro, cabe uma explicação. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Afinal de contas, quem são essas figuras e o que eles estão fazendo no Egito? Aqui, quantos aqui nunca ouviram falar de Moisés? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar de Moisés? Bom, então essa parte eu vou pular, né? Porque já tem filminho de Moisés, tem desenho de Moisés, E o que a gente mais guarda de Moisés é que Moisés foi o homem que abriu o Mar Vermelho, não é isso? E quando a gente lembra de abrir o Mar Vermelho, a gente se lembra, é aquele cara que foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da mão dos egípcios, da escravidão egípcia. Sim, aí ele... E a outra coisa que a gente se lembra de Moisés é sobre as pragas, não é verdade? E essas pragas eram sinais operados por Deus para mostrar ao povo quem é que governava
e mostrar a Faraó quem estava no governo, e que tudo depende do governo de Deus. Muito bem, nós vamos ver isso. Você falar, mas nunca imaginei que queria dizer isso. Nós vamos ver no texto. Muito bem. Moisés era um israelita. Todo mundo está me acompanhando? Muito bem, ele é um israelita. Ele nasce justamente no momento em que Israel foi escravizado pelo Egito. Ok? Aí, naquela época em que Moisés nasce, existe uma ação maligna, criminosa de Faraó, que ele decreta que todos os meninos, os bebês, os meninos de Israel deveriam morrer. Pois é. E Moisés é um desses bebês, então ele tinha que morrer. Ok. Aí quando Moisés, a mãe dele elabora um plano de colocar ele ali numa mini arca, né? Parece uma mini arca, né? Coloca ele lá dentro, põe ele no rio, porque na verdade também o rio Nilo, ele era um tipo de Deus para os egípcios. Então, os meninos deveriam ser jogados no rio Nilo para morrerem afogados, que seria um tipo de alimento a esse tipo de Deus. Alguma coisa parecida com essa, se você quiser pode procurar e você estuda mais. Aí então, Moisés é liberto das águas, livre das águas, e a sua própria mãe, num plano sábio, ela entrega Moisés, mas ela mesma educa Moisés, e Moisés é criado pela filha de Faraó. Ele se torna um príncipe no Egito, e ele descobre que ele tem ascendência, né, israelita, ou seja, ele é um israelita. E aí um dia, ele vê um egípcio maltratando um israelita, e como se não bastasse que Israel é feito de escravo para os bens e pelos interesses econômicos de Faraó, ele fica muito irritado, e parte contra aquele egípcio, e mata o egípcio, e aí ele se torna então um fugitivo, e ele foge, e vai viver num lugar distante, e vai viver com a sogra. Esse é um período difícil na vida de Moisés, porque ele vai trabalhar para os sogros, vai ter que ficar na casa da sogra. É complicado, né? Bom, muito bem, aí ele vai morar ali, e naquele seu exílio, Deus se revela a ele através daquela ação da sarça ardente, aquela arvorezinha, que apesar de ter o fogo, ela não se consome, e ele fica, então, como? E aí ele percebe que ali está o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, e ele tem uma conversa com Deus, e Deus fala com Moisés, e diz assim: Moisés, eu estou me revelando a você, porque eu quero te dizer sobre a minha identidade e sobre a sua identidade. Você fala, pastor, nunca ouvi dizer que na sarça ardente tinha essa questão. Você quer ver como tem? Por exemplo, quando Moisés, naquela sua experiência com Deus, ele pergunta para Deus, ele fala assim com Deus, dentro de tantos questionamentos, porque a gente fala assim, puxa, se eu visse isso e enxergasse isso, eu não ficava questionando a Deus. Ah, tá, você fala porque você não é o Moisés. Mas aí, o Moisés falou assim, não, Deus, que maravilha eu estou vendo sobrenatural, mas o que o senhor quer mesmo de mim? Não, eu quero te usar para tirar o meu povo do Egito. Eu sei que o texto não fala, mas eu acho que na cabeça de Moisés passou assim, Deus, o senhor sabe com quem que o senhor está falando? O senhor está falando com um criminoso fugitivo. Se eu voltar lá para o Egito, o senhor não entende que eu fugi de lá, porque se me pegarem eu já era? Muito bem, mas vamos mais. Se o senhor é o Deus do sobrenatural, vamos lá. Agora uma coisa que eu preciso entender, Deus, aqui está o X da questão. O que eu digo para Israel? Quem me enviou? Porque você fala que um Deus falou comigo. Que Deus que falou comigo?
Não, o Deus de Israel, sim. Mas no Egito, e o povo já está lá faz tempo, todos os deuses têm nome. Qual que é o teu nome? Aí Deus fala o nome dele. O escrito do nome de Deus são 3 consoantes. A pessoa tem um nome consoante, você vai ter que falar consoante por consoante, né? Não tinha vogal. Aí ele falou assim, não estou entendendo, né? É porque eu estou dizendo isso, que não foi tudo de uma vez só, estou resumindo a história para você. Mas é mais ou menos isso, sabe por quê? Quando Moisés pergunta sobre o nome de Deus, Deus não diz um nome. Isso que é interessante. Ele diz, quando o povo te perguntar quem te enviou, você diz que eu sou, te enviou. Olha aí, eu sou. Quem realmente é um ser autônomo? Deus é o único. A autonomia do ser, apesar de buscada, nunca será encontrada, porque há um só ser que é autônomo, e esse ser é Deus. Por isso que diz, diga que eu sou. Eu não disse assim, eu fui ou eu serei. Eu sou. E isso basta para você. E vai bastar para o povo, porque a hora que eles perceberem que eu sou está com eles, basta para eles, porque eles serão o que eu sou. Porque em mim eles são também, jamais sozinhos, jamais autônomos. Mas em mim eles vão descobrir a sua própria identidade como povo. Identidade que eles perderam por serem escravos. Porque a identidade que eles assumiram é de escravo do Egito. Mas eles não são. Então eu vou mostrar quem eu sou para que eles percebam quem eles são em mim. Que sou o único ser autônomo. Agora perceba que coisa maravilhosa. Aí Moisés fala, então estou pronto. Então vai lá. Quando você chegar diante de Faraó, Faraó vai endurecer o seu coração. Ele não vai deixar o povo ir facinho assim. Então eu vou me enviar alguns sinais do meu poder e do meu governo, da minha autoridade. Então vai lá. E aí aconteceu exatamente o que ele disse. Depois de diversas pragas, algumas assim horríveis, todas horríveis, né? Uma pessoa, praga de rã, praga de sangue, praga de chover, coisa do céu, um monte de coisa. Então aí, o faraó vai percebendo, opa, aqui tem uma coisa diferente. Mas ainda assim, apesar de ver todos os sinais e a manifestação da glória de Deus e de seu governo sobre a história, Faraó endurece seu coração. Mesmo porque tinha várias coisas envolvidas. Se ele aceita que ele tem que deixar o povo de Israel ir, porque o Deus de Israel mandou, isso quer dizer que o Deus de Israel é mais poderoso do que o Deus do Egito? Como é que ficaria a autoridade de Faraó, que era considerado um Deus? Depois eu vou te explicar por que tipo de Deus ele era. Muito bem. Quando chega nesse momento é que é escrito isso aqui. Está lá no meio dos sinais operados e começam as trevas ficarem mais densas. E a coisa começa a ficar pior para Faraó. E aí então é escrito essa passagem. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deve separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada aquela manhã, até pela manhã. Caso isso aconteça,
queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A palavra executarei juízo sobre todos os deuses do Egito está ligado a matar todos os primogênitos dos animais, porque dentro da própria religião egípcia tinham deuses e adoração a animais também, deuses ligados a essa questão da fertilidade, da produção animal, etc, etc. Eu sou o Senhor. Versículo 13 agora. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Depois ele vai explicar um pouco mais da Páscoa, mas depois os irmãos leem, que é muito interessante. Ok. Perceba só que há algumas coisas que você e eu precisamos entender muito bem na celebração da Páscoa, porque aqui está um protótipo, uma pré-imagem, algo que funciona como mostrar algo de muito importante que vai acontecer no futuro. Aquele povo de Israel, como estava ali na escravidão do Egito e preso aquelas coisas todas, eles estavam muito feridos, como já disse, na sua própria identidade, e eles se achavam escravos mesmos. E quando Deus vai operando os sinais, porque você pode dizer assim, mas para que esse tal de Faraó? Deus mandava lá acabava com tudo e tirava o povo. Mas aquele sinal não era só para Faraó, você entende? Aqueles sinais eram para o próprio povo, porque Deus estava, através de seus sinais, mostrando quem Ele era. Quem Ele era. Meus amados irmãos, Faraó cometeu um crime muito sério. Qual foi o seu crime? Ele, por ter medo do crescimento do povo de Israel, que estava ficando maior do que tinha muita gente, tinha muito israelita, tinha muito hebreu lá dentro do Egito. E se eles continuassem crescendo como eles cresceram, ele tinha medo. Já pensou se esse povo se rebela? Com tudo isso de gente que tem aqui, a gente corre sério risco de uma rebelião prejudicar enormemente o Egito. Então, eu vou dar um jeito de controle populacional. Vamos matar todos os meninos. Isso foi um crime sério. Mas qual era o tribunal que podia julgar Faraó? E mesmo porque nem as Nações Unidas estavam formadas, né, para fazer um tribunal contra crime contra etnia. Não tinha nada disso. Naquele tempo, Faraó era um deus. E eu estou acima de tudo e de todos. E acabou. E eu faço, eu mando e desmando. E ninguém tem nada a ver com isso. Uma aplicaçãozinha só agora. Às vezes, a gente se sente como Asaf no Salmo 73, ou se você acredita que foi Davi que escreveu, tudo bem. Quando ele olha para a vida do ímpio, e ele olha para a vida do ímpio e vê a prosperidade do ímpio, e ele fala assim, olha só o ímpio, hein? Eles têm dinheiro, eles têm poder, e parece que nem o mal lhes ocorre, e eles podem fazer o que quiser. Se eu cometer alguma coisinha, um escorregão, eu vou para a cadeia. Mas esses caras aí não. E não tem quem o julgue. Porque quem tem dinheiro pra caramba e está lá em cima do poder, eles podem comprar juízes, seja de que instância for.
e quero ver qual é o mal que lhes sobrevirá. Além do mais, se eles tiverem algum tipo de doença, eles têm muito dinheiro e muitos recursos. E com a ciência avançada que está, era o problema também de Asaf naquela época lá. Bom, mas parece que então, e naquela época, imagine, se alguém que estava lá escravizado no Egito olhava para Faraó e falava, estamos perdidos. Esse Moisés, ele só causou problema para a gente. Que sujeitinho burro. Olha quem que ele foi provocar. Vou dizer uma coisa para você. Faça que nem Asaf no Salmo 73. Seja sincero. Você acha mesmo que os ímpios estão prosperando? Mas quando Asaf entrou no templo, a verdade, a palavra é ali. Quando Asaf entrou na presença de Deus, sabe o que Asaf percebeu? Que ele estava, o seu raciocínio era de um idiota, de um estúpido. Eu falei assim, como é que eu podia pensar? Ainda bem que eu não contei isso para ninguém, eu fui procurar Deus. Porque se você pensou, se eu tivesse contado isso para alguém, podia até dar mau testemunho para o meu irmão. Porque, na verdade, esses caras, eles têm os pés dele calcados num lugar escorregadio. Hoje eles são, amanhã eles não são. E depois que vier o fim deles, como é que vai ser? Então ele diz assim, oh meu Deus, Senhor, me perdoa. Porque no céu, a quem tem o Senhor, a quem tem eu senão a ti, e na terra o que me importa além de ti? Sabe por que Asaf chegou à conclusão? Que o melhor é estar vivendo com quem? Com eu sou, porque só ele é, Faraó não é. Você entendeu? Nenhum daqueles deuses do Egito são, só Deus é. E quando ele fala sobre a Páscoa, ele vai mostrar que esse Deus não está só acima de Faraó, que parece o maior governante de todos. Quando vem a praga das trevas, é um aviso. Trevas, guarde bem isso. Quando vem a época das trevas, é um grande aviso. Acreditava-se que, na religião egípcia, que havia uma luta entre a lua e o sol, e que a lua sempre tentava manter a noite, para que não viesse a luz do sol, e todas as noites se travava a luta do Deus lua com o Deus sol, mas todas as manhãs, o que acontecia? O sol lá estava. Muito bem, que lindo, né? Mas sabe quem prefigurava o sol? Faraó. Isso quer dizer que na história contada, prestem atenção, nosso Deus Faraó, diziam os egípcios, ele sempre vence, porque depois da lua, sempre vem o sol. Isso quer dizer que durante a noite que houve uma guerra nas trevas, nasceu a luz, o sol, é o nosso Faraó. Mas dentro da própria história, dizia que haveria um dia em que o sol perderia para a lua. Sabe o que Deus estava dizendo para Faraó? Faraó, egípcios, povos, nações, raças, tribos, não importa o que você pense, e quão poderosos sejam os seus deuses, todos eles são derrotáveis. E eu estabeleço juízo sobre todas as coisas. E mesmo que não haja justiça na terra, há um juiz no céu, e ele tudo vê, e ele quem está sentado no mais alto sublime trono, e reina soberanamente. Esse é o Deus da história, e é o Deus da sua história. E é por causa disso que ele está dizendo, peguem um cordeiro, peguem e derramem o seu sangue, e marquem as suas casas, porque haverá um dia, esse dia aqui no Egito, em que passará o anjo, e ele trará juízo, e o Faraó,
que matou todos aqueles meninos, sentirá na sua própria pele o que ele fez, porque Deus é justo. Você fala, puxa, mas será que Deus não foi mal, não? Deixa o erro sem castigo, deixa o crime sem punição, você vê o que vai virar o mundo, o universo e tudo mais. Deus é justo, Ele é o nosso vingador, não somos nós os vingadores de nós mesmos, e nem nós devemos desejar vingança, devemos sempre ser como Jesus, Pai, perdoa-lhes o que fazem, mas Deus é o justo juiz. E perceba que aqui nesse momento ele diz assim, então agora eu vou trazer, mas para você, meu povo, eu digo a vocês, peguem esse cordeiro, derramem o sangue do cordeiro e peguem e marquem suas casas. Quando o juízo da morte passar sobre o Egito, e eu vir o sangue do cordeiro naquelas casas, o anjo da morte que eu enviei passará por cima dessas casas, e todos os que tiverem a marca do sangue do cordeiro estarão livres da morte. Ok. E o que tem a ver isso com a ceia? A ceia é exatamente a expressão de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Mas aonde está a marca do sangue do Cordeiro? Porque o sangue foi derramado. Jesus entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para nos libertar da morte. Para nos libertar da morte. Para nos livrar da condenação que o pecado trouxe sobre nós. Porque nenhum pecado ficará sem ter que ser pago. Jesus pagou o preço do nosso pecado, derramando seu sangue. Haverá também o dia do juízo para todos. E haverá a segunda morte. Quem não passará pela segunda morte? Aquele que foi moralmente correto, eticamente correto, aquele que teve uma boa religião, que cuidou em ser certinho. Todos aqueles que esperam o perdão e o livramento pela religião sofrerão uma dura decepção. Mas aqueles que entregam suas vidas a Jesus, que confessam a Jesus como Senhor, o sacrifício de Jesus tem significado em suas vidas. E o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. O Espírito Santo nos sela. E quando chegar o período da segunda morte, Deus também colocará os seus olhos sobre cada um. E não vai ser religião que vai livrar ninguém, não vai ser o bonzinho que vai ser livre, não é o moralmente correto. Quem estará aprovado diante de Deus será aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Porque Jesus, exatamente no dia da Páscoa que ele celebrava com o judeu, ele realizou a primeira ceia. E ele anunciou, eu morrerei, eu serei imolado. O meu sangue será derramado na cruz do Calvário. E todos aqueles que me tomarem como Senhor e Salvador, terão a marca do meu sangue em suas vidas. E já passaram da morte para a vida. Toda vez que você come deste pão e bebe deste cálice, você está anunciando exatamente essa história. Por isso é um memorial. Por isso é um memorial. Até que ele volte. Até que ele venha, até que ele volte. Porque a ceia, nós estamos anunciando o nosso Senhor e Salvador, o nosso Cordeiro, a despeito dos cordeiros que foram sacrificados lá no Antigo Testamento, esse não ficou morto, porque ele é um sacrifício vivo. E ele está aqui hoje. Nossos irmãos agora vão distribuir a ceia. E quem deve tomar a ceia do Senhor? Todo aquele que
já entregou sua vida para Jesus? Todo aquele que já foi batizado e todo aquele que está em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com a sua igreja. Então você é convidado a tomar da ceia. Como os nossos irmãos que estão ali na diaconia, servindo à mesa, eles não conhecem você, não sabem, ninguém vai... Não, peraí, deixa eu olhar para você. Não, você toma, você não toma. Mas é uma responsabilidade sua com Deus. Quem toma da ceia sem ter comunhão com Deus é vazio. Não tem sentido. Mas aquele que tem Jesus, já entregou sua vida, é batizado, está em comunhão com a igreja, deve tomar da ceia do Senhor. Mas você diz assim, não, mas não sei, eu acho que eu não estou bem para tomar a ceia. É a hora de ficar bem. Essa é a hora de você ficar bem. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Os irmãos podem então distribuir os elementos. Vamos cantar e louvar a Deus. Coloque-se diante do Senhor agora, a sua vida. O Senhor é um Deus amoroso, um Pai precioso. De forma nenhuma Ele vai lançar você fora da sua presença. Se você verdadeiramente está arrependido, coloque-se, derrame-se diante do seu Pai. Tem ciúmes de mim. Como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. O seu amor, tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele 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 me ama. Recebe o amor de Deus. Ele te ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão.
seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Obrigado, Senhor. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Oh, Senhor, que nos resgatou, que veio a nós através de Cristo. Recebemos este amor nessa manhã, Senhor. Às vezes é tão difícil nós recebemos o amor. Fomos tão feridos, ó Pai. Perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. Jesus. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. É verdade. Ele nos amou tanto para que se cumprisse a exigência da justiça de Deus. O que não tinha pecado se fez pecado. Foi justo pelo injusto, o inocente pelo culpado. Jesus, na noite em que os judeus celebravam a Páscoa, ele tomou a primeira ceia com seus apóstolos. Partindo o pão, ele deu aos seus discípulos e disse: comam, este é o meu corpo que será entregue por vocês. Façam isto em memória de mim, em memória do sacrifício que nos trouxe libertação, que nos trouxe a vida. Comamos do pão. Da mesma forma, por causa do seu amor com que nos amou, Jesus toma o cálice e dá aos seus discípulos e disse: tomem, bebam dele todos, porque este é o cálice da nova aliança. Todos deveriam fazer isso. Alguém aqui, me desculpem se passei na emoção do momento tão bonito do amor de Deus, alguém aqui ficou sem receber algum dos elementos antes que termine esse momento? Da mesma maneira ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vocês, para estabelecer uma nova aliança, uma aliança eterna, porque este sangue traz a graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, conforme a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bebamos do cálice. Obrigado, Senhor. Jesus é maravilhoso. Exaltado para todo sempre. Jesus é maravilhoso.
Jesus é maravilhoso, amoroso. Permita-me lhe dizer algo. Qual o seu relacionamento? Qual o relacionamento que você tem tido com o seu Deus? Quando Jesus esteve vivo entre nós, porque Ele continua vivo, mas quando Ele estava aqui na terra, uma vez Ele contou uma história que nós chamamos de parábola do filho pródigo. Depois que eu li uma obra, um livro, eu ainda quero fazer um estudo sobre ele mais rapidamente. Talvez essa parábola deveria se chamar a parábola do Deus pródigo. Nesse momento de ceia, que é justamente sobre relacionamento com Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual dos dois filhos na parábola você acha que tinha relacionamento com Deus? O mais novo ou o mais velho? Quem acha que é o mais novo? Levanta a mão. Quem acha que é o mais velho? Levanta a mão. Mais velho. Quem acha que não é nenhum dos dois? Levanta a mão. Eu levantei. O primeiro filho é aquele que vive na casa de seu pai e diz para o seu pai assim: pai, o senhor já está velho, mas o senhor não morre, e eu quero a minha parte. Quero minha parte para sair daqui, porque o senhor é muito cheio de regras. Hora para cortar, trabalho para fazer, e vai na fazenda, e eu sei que o senhor é rico, e eu quero a minha parte. Sabe por quê? Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quiser. Eu quero sair. Posso parafrasear? Eu quero ir para balada, beber até cair. Aqui não pode. Eu quero fazer sexo com quem eu quiser, livremente. Eu vou para a noite. Mas o senhor é tão cheio de regras. Então me dá a minha parte. Porque já que o senhor não morre mesmo, dá a minha parte em dinheiro. Esse filho tinha relacionamento com seu pai? Não tinha. Ele conhecia quem era seu pai? Não sabia. E o filho mais velho ficou com seu pai. Que beleza. Ele não foi um ingrato, não saiu. Mas e quando o seu irmão mais novo volta, o que ele diz? O que está acontecendo? Que barulho de festa é esse? Ah não, sabe o que é, pai? Sabe o que é? O seu irmão, um servo lá diz: o seu irmão, sabe aquele que o seu pai ficava toda noite chorando por ele, que sofreu por ele? Então, ele voltou. E seu pai, tão feliz, mandou pegar o cordeiro cevado. Ele mandou fazer um festão. E o seu irmão chegou, ele já foi lá, abraçou o seu irmão, porque o seu irmão falou para ele assim: tenho pecado contra o céu e contra ti. Me peço que me aceite, não como um filho, mas me aceita de volta como um de seus empregados. E o seu pai, antes que ele acabasse de falar direito, falou assim: não, vem cá, na minha casa você nunca será um empregado, porque você é meu filho. Irmão mais velho: uau, quer dizer que eu fico aqui trabalhando, sendo filho, mas trabalhando que nem um empregado. Levanto, acordo de dia, vou ver, meu pai fica falando: ó, vem a cerca que caiu, pega o trator para consertar, e eu trabalho. Eu vou, e o meu pai nunca me deu um cordeiro, nunca fez uma festona dessa. Meu irmão que arrebentou com tudo, saiu aí, gastou nosso dinheiro nas noitadas, vem aqui,
Paizinho, me perdoa, porque eu tive me aceita como empregado. E o pai chora com ele. Eu vou lá falar isso pro pai. E chega lá pro pai e fala: pai, eu estou aqui contigo, te servindo há tanto tempo, e o senhor não me deu nenhum cordeiro. O que o pai fala para ele? Sabe o que o pai fala para ele? Meu filho, você não entendeu. Tudo aqui é teu. Eu sou teu pai. Quanta gente passa o carnaval nos retiros, mas lá no retiro ele está pensando assim: deve estar bom o carnaval, hein? Já pensou eu batendo bumbo naquelas ruas lá? Vou falar só a versão masculina. E aquela mulherada pelada passando, e ó, todo mundo ali. Qual que eu pego agora? Depois, ó, pai, pois é, sai de lá doidão. Mas ele está no retiro. Sabe por que ele está no retiro? Porque tem medo de Deus. Porque vai que Jesus volta e eu estou no carnaval, estou roubado. Mas tem muita gente que fica no carnaval e que está lá batendo o bumbo, e vem aquela mulherada e cai na farra e cai na festa. Mas a hora que ele está batendo o bumbo, ele fica meio que olhando para o céu, porque ele conhece a palavra e fala assim: vai que Jesus volta, agora eu estou perdido. Duas faces de um mesmo hipócrita, tanto que está dentro quanto que está fora, porque nenhum destes se relaciona com Deus, nenhum desses se relaciona com o Pai. Uma vez, um pastor bem conhecido, ele teve essa conversa com Deus. Casado para o seminário aos 17 anos, casado aos 23, com 25, 2 filhos, um recém-nascido e outro no carrinho. E ele confessou para Deus: Deus, olha, depois das histórias que eu ouvi, se eu pudesse, se o Senhor me dissesse, vai lá, cai no mundo e experimenta, eu ia lá, caía no mundo e voltava. Durante essa confissão desse pastor, Deus falou com ele: filho, olha só, hein? Você vê quem que você é na história do filho pródigo? Você é o mais velho. Você é o mais velho. Ele falou assim: pai, tem que te confessar, sou mesmo. Ele falou: sabe por que você fala assim, filho? Porque você nunca comeu comida com porcos. Você não sabe o que é fazer sexo com uma mulher que você nem sabe o nome, e depois vê que aquilo não te preencheu. Você não sabe o que é uma pessoa que está usando crack daria para se ver livre daquilo. Você não sabe o que é o mundo da corrupção, que tem dinheiros e iates, mas tem uma vida desgraçada. Você não sabe. Ele falou para Deus: eu não sei mesmo. Ele falou: não sabe. Deus respondeu para ele: porque você sempre viveu na beirinha das trevas, você não conheceu as verdadeiras trevas. Mas foi então que Deus disse assim para ele: filho, tem uma terceira via, nem a do filho mais novo, nem a do filho mais velho. Sabe por quê, meu filho? Se você tivesse comido na minha mesa e tivesse experimentado a minha presença, você jamais queria experimentar qualquer outra coisa a não ser andar comigo. Sabe o que ele disse? Que naquele dia o Espírito Santo converteu ele, porque ele comeu da mesa do Pai. E sabe o que ele mais queria? Estar na presença do Pai. Porque quem está na presença do Pai e se relaciona com Ele, não quer mais nada e mais ninguém a não ser estar na presença do Pai.
Fique em pé. Entregue seu cálice para as pontas das fileiras. E é hora de se render. É hora de se render para esse relacionamento maravilhoso. Amém, irmãos? Vamos cantar. Adore o Senhor e diga para Ele: Deus, eu não tenho ninguém no céu senão a Ti, e na terra nada mais me importa além de Ti, porque o Senhor me amou de tal maneira. Pai, o Senhor entregou seu Filho. Filho, o Senhor entregou sua vida. Espírito, o Senhor habita em mim. Nos rendamos a Ele agora, em nome de Jesus, e que essa seja a nossa oração. Deixe a graça de Deus, deixe o amor de Deus encher você da graça e do teu amor. Tudo que você precisa está em Jesus. Sacia meu ser. Seja saciado. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais. É isso que nós precisamos. Pra conhecer-te mais saciado você será. Eu me rendo. É isso, renda-se. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Ó Senhor, eis-nos aqui, sem máscaras, ó Pai. Nós chegamos diante do Senhor, não como pastores, ministros de louvor, ou qualquer função que a gente possa desempenhar aqui, mas nós chegamos diante do Senhor como os filhos, muitas vezes os pródigos, muitas vezes os mais velhos, ó Pai. Mas nós queremos chegar diante do Senhor e sentarmos juntamente com o Senhor à sua mesa e ceiarmos contigo nessa manhã. Então fala conosco, continua a ministrar o nosso coração, Espírito Santo. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural.
seu querer em mim. Faz seu querer, faz seu querer, Faz teu querer em mim, Senhor. Espírito Santo, inunda nossas vidas com a sua presença, move-se neste lugar, como um vendaval vem sobrenatural. Faz seu querer, faz seu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz seu querer, Faz teu querer faz seu querer, Faz teu querer faz seu querer, Faz teu querer faz seu querer. Faz teu querer E eu me rendo. Você tem que escolher a quem sempre você quer servir. Ou você servirá a você mesmo. Eu não aconselho esse senhor. É um senhor falho e imperfeito e vai custar caro para você. Ou você servirá a este mundo que tem como príncipe Satanás. Eu não preciso falar mais nada sobre esse senhor. Ou você servirá a Deus. E a maior liberdade está justamente nisso, em você poder escolher servir a Deus. Para isso Jesus morreu. Liberdade, Páscoa é liberdade. Ceia é a celebração de sermos livres em Cristo Jesus. Sirva a Jesus, faça a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que o amor de Deus Pai, esse Pai maravilhoso que entregou o seu próprio Filho, e quem não poupou o seu próprio Filho, quanto mais não nos dará nele todas as coisas? Que a graça desse Filho que salvou, que sustenta você, desse Filho que se fez amigo, fez-se seu irmão, para estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Que essa graça venha sobre você e sobre a sua casa. Que a comunhão do Espírito nos faça um. Que o seu poder e sua unção venha sobre você todos os dias da sua vida, para você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele ama você. Ele ama você. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana super de Deus.